Esse vídeo é um guia completo de como se preparar para fazer uma boa confissão. Qual é a importância desse sacramento, desde quando ele existe, como perder o medo, o que eu devo fazer antes de me colocar de frente com o padre para confessar os meus pecados, como ficar livre dos meus pecados. Isso você confere nesse vídeo, então assista até o final. Você sente que carrega um fardo pesado demais? Ou que tem algo dentro de você que te impede de evoluir como pessoa, que te impede de evoluir na sua vida espiritual, que te impede de se aproximar ainda mais da igreja, de Jesus, dos sacramentos? Ainda hoje tem muitas pessoas que têm uma certa repulsa com o sacramento da confissão. Muitas pessoas que não sabem exatamente o que significam, não sabem a importância, ou às vezes não se confessam por medo, por vergonha de assumir os seus próprios erros que fizeram às vezes muitos anos atrás. Esquecem que é justamente isso que vai libertá-los, que é isso que vai fazer com que se aproximem ainda mais da graça de Deus. Jesus nunca quis nos deixar desamparados. Antes dele voltar para a casa do Pai, ele nos presenteou com os sacramentos. E um dos sacramentos mais lindos é o sacramento da confissão, que nos permite nos tornarmos limpos novamente. Tirar todo o nosso pecado, toda a nossa sujeira para nós voltarmos à graça e assim poder chegar no céu. Então a primeira pergunta, por que eu devo me confessar com o padre se ele também é pecador? Bom, vamos abrir a Bíblia lá em João capítulo 20, do versículo 22 ao 23, para a gente acompanhar esse trecho. Depois dessas palavras, soprou sobre eles dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Jesus preparou os seus discípulos e lhes deu uma missão, que era ser representantes de Cristo na Terra. Nós cremos que a Igreja Católica, desde o princípio, que Jesus Cristo instituiu a Igreja Católica. Todo homem que é ordenado padre, ele é ordenado através dessas palavras ditas por Jesus aos seus apóstolos, que foram fazendo o mesmo uns pelos outros, de geração em geração, até nós chegarmos no século atual. Isso significa que o seu padre da sua paróquia, sendo pecador ou não, também recebeu essa ordem dada pelo próprio Jesus. E ele é o representante de Cristo na Terra. E em alguns momentos, como por exemplo na missa, na transubstanciação e também na confissão, ele é persona Christi. É o próprio Cristo que está ali e não aquele padre, aquele sacerdote. Então, nós temos que crer que naquele momento é o próprio Jesus e não o padre. E é super normal ficar inseguro, ter vergonha, porque nós, seres humanos, não gostamos de assumir a culpa e muito menos confessar a nossa própria culpa, ainda mais para uma pessoa que você não tem a menor intimidade, ou às vezes tem, mas você não quer que a pessoa saiba dos teus defeitos. Mas não se preocupe, porque isso está dentro do juramento que aquele sacerdote faz. Ele não pode sair falando para qualquer um, ou melhor, para ninguém, o que você conta para ele no confessionário. Isso é um juramento. Padres que fazem isso e as pessoas descobrem são excomungados das suas funções. Então isso é algo que não pode, o padre não faz isso, até porque ele tá ali para cumprir a missão de Jesus, é o próprio Jesus e não a pessoa. Uma curiosidade até é que nos documentos da igreja, em livros, constam que até se você cometeu algum pecado que seja algo relacionado à justiça mesmo, algo que infringe as leis e tudo mais, o padre não pode ir lá e te entregar para a polícia, te entregar para alguma autoridade, porque aquilo que você contou para ele morre ali. Ele não pode sair falando disso para ninguém. Então, seja o pior crime que você cometeu, se você falar isso para o padre em confissão, ele não pode falar isso para mais ninguém. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1468, vai dizer que o intuito da confissão é justamente a reconciliação com Deus. Eu vou dar uma breve explicação para você. Todos nós, seres humanos, já nascemos com a mancha do pecado original. Qual é o pecado original? O pecado de Adão e Eva, aquele lá no Jardim do Éden, narrado em Gênesis. Então, todos nós nascemos com essa mancha do pecado. No momento do nosso batismo, seja nós batizados bebês, crianças, adolescentes, adultos ou até idosos, em qualquer momento que você recebeu o batismo, você é livre desse pecado. Você fica livre e você vai vestir pela primeira vez as suas vestes brancas celestiais. Obviamente não estamos falando de veste
fisicamente, mas no sentido espiritual. Você vai ficar limpo, você vai estar pela primeira vez em estado de graça e se tornar filho de Deus. Ao longo da nossa vida, nós vamos sujando essa nossa veste branca. Por quê? Porque nós pecamos, nós somos humanos, então nós pecamos, nós erramos. Você vai cometendo os pecados ao longo da vida e você vai sujando a sua veste. Porém, Jesus morreu na cruz, nos salvou. Ele morreu na cruz para permitir que nós fôssemos salvos, para permitir que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados, para dar a oportunidade de nós ficarmos limpos e ir para o céu. Então, Jesus deixou o sacramento da confissão para isso, para toda vez que nós sujarmos as nossas vestes brancas, que nós não estarmos mais em estado de graça, a gente poder se reconciliar com Deus e ficar limpo de novo. Então, toda vez que você confessou, você tá ali, zero bala de novo. Você tá ali limpinho de novo. Deus, ele é misericórdia. Deus é misericordioso. Você pode errar tantas vezes e tantas vezes Deus vai te perdoar, porque Deus é Pai. Deus é amor, Deus é misericórdia. Mas o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1451, vai dizer: o ato mais importante do penitente é a contrição. O que seria a contrição? Desgosto pelo pecado cometido e a resolução de não pecar mais. Não basta eu chegar para um padre e falar: quero me confessar, mas eu não ter me arrependido profundamente por aquilo que eu fiz. Então, se eu maltratei alguém, levantei falso testemunho, pequei contra qualquer um dos 10 mandamentos e não me arrependi, essa confissão não será válida. Porque você tem que se arrepender para você ser perdoado. Como é que você vai ser perdoado por algo que você não se arrepende? Você sentir realmente ali uma repulsa pelo aquilo que você fez. E é claro, você também tem que ter a repulsa e prometer que não vai cometer novamente aquele pecado. Ah, mas depois eu cometi de novo. Mas o importante é naquele momento que você está se confessando, que você está se arrependendo, você está dizendo: eu não quero mais cometer esse pecado. Mas como eu falei, nós somos humanos, então pode ser que nós caímos de novo naquele mesmo pecado. E se nós nos arrependermos de novo, nós podemos ser confessados de novo e perdoados. Seria um pecado ainda maior se eu pecar já pensando: tô fazendo isso, mas não tem problema, depois eu vou lá pro padre, me confesso e tá tudo certo, depois eu peco de novo. Não, isso é um pecado ainda pior, você já pecar pensando em se confessar e depois fazer de novo. Não façam isso. Então, como eu faço para me preparar para a confissão? Não basta eu chegar lá e começar a falar umas coisas, esquecer metade, não falar direito. Aquela confissão foi mal feita. Você vai ser perdoado pelo aquilo que você falou, mas você não se preparou direito, você não falou tudo o que você precisava falar. Por isso a importância de se preparar previamente. Existe uma coisa chamada exame de consciência. É basicamente uma lista ou uma reflexão que você faz vendo o que você pecou, o que você infringiu a lei de Deus, o que você feriu o coração de Jesus. Tem lá os 10 mandamentos, você vai analisar cada um e pensar o que você fez, se você infringiu o primeiro, o segundo, o terceiro, e aí você vai anotando, seja mentalmente, seja num papelzinho, seja onde você quiser. Mas é importante que você anote e você chegue lá falando exatamente tudo que você fez. Principalmente se você é uma pessoa que nunca se confessou ou se já faz muito tempo da sua última confissão. É realmente importante você fazer essas anotações e essas reflexões. Muitas pessoas indicam que é necessário todos os dias a gente fazer um breve exame de consciência. Toda vez que você vai deitar na sua cama, antes de você dormir, ou você está no momento do seu banho, que seja, você pensar nas ações que você fez aquele dia, o que você fez que foi bom, o que você fez que não foi tão bom assim, e já ir guardando na memória, para quando você for se confessar, fica mais fácil de você fazer esse alinhamento do que você fez de errado, você fazer essas anotações. Então fica muito mais fácil eu ver, por exemplo, fazer um exame de consciência daquela semana, o que eu fiz que não foi certo essa semana, e aí você já vai guardando na memória para o dia da sua confissão, já tá tudo certinho lá, você sabe muito bem aonde você errou, o que fez você fazer aquilo, por quê, então tá tudo certinho lá. Eu vou disponibilizar aqui na descrição do vídeo alguns exames de consciência que você pode estar acessando gratuitamente, é um link aqui embaixo, você clica e vai ter lá algumas perguntinhas que vão te ajudar a refletir sobre os seus pecados, sobre os seus erros, tá?
Outra coisa muito importante é pedir a ação do Espírito Santo sobre você quando você vai fazer o seu exame de consciência, quando você está chegando no momento de se confessar. É realmente fazer a oração do Espírito Santo ou uma oração espontânea pedindo para que Deus te ajude a pensar, a organizar aí os seus pensamentos, para que você faça uma boa confissão, uma confissão verdadeira, uma confissão que venha realmente do coração. São José Maria Escrivá, que é o santo do cotidiano, em um dos seus livros, ele falou que a confissão é o sacramento da alegria, e realmente é. E olha que belo, você tem a oportunidade de se manter limpo de novo. Você tá ali de novo com as suas vestes brancas. Então isso é muito bom, você se reconciliar com Deus, você tirar aquela pedra no meio do caminho que tá te impedindo de chegar mais perto, você tá em inimizade com Deus. Por isso a importância de buscar o sacramento da confissão. São José Maria Escrivá ainda diz: o confessor é médico e pai, médico para curar e pai para perdoar. Agora algo para ficar mais ilustrativo ainda, para você entender a importância desse sacramento. Pensa numa casa. Você ganha uma casa limpinha lá, e aí vai acumulando sujeira, você vai comendo, deixando ali, você não passa uma vassoura ali, tá cheio de pó. E de repente Jesus vai te visitar. E como você se sentiria em abrir a porta da sua casa para Jesus? Aquela casa que tá suja, aquela casa que tá mal cuidada, aquela casa que não tá preparada devidamente para o Rei dos Reis entrar. É isso. Como que você vai receber Jesus? Como que você vai estar com o teu coração aberto para receber Jesus, principalmente na Eucaristia, quando faz muito tempo que você não se confessa, quando você tá lá há muitos anos realmente sem uma confissão, com o coração indevido, impreparado para receber o amor das nossas vidas, aquele que nos salvou, aquele que deu até a última gota do seu sangue para o nosso bem, para a nossa salvação. E outra coisa muito importante de citar aqui é que a gente não sabe o dia de amanhã. Ninguém sabe o dia da morte. A gente tem que estar sempre preparado. Se faz tempo que você não faz uma confissão, busque a confissão. Se, vamos supor, amanhã você não esteja mais aqui entre nós na Terra, você vá para a eternidade, você vai ter que prestar contas para Deus dos seus atos. E quando você se confessou, você está em estado de graça. Por isso que é a importância da gente se confessar. A gente está tendo o tempo aqui de se arrepender dos nossos pecados, de se converter, de viver uma vida em Deus. Então a gente tem que aproveitar todas as chances que Deus nos dá para vivenciar a vida aqui. Eu estou gravando esse vídeo em tempo de quaresma, então aqui estamos na quaresma. E a quaresma é o tempo propício para a conversão. Eu fiz um vídeo sobre quaresma, vou deixar aqui em cima nos cards ou na descrição do vídeo para você saber mais sobre esse tempo. E é o tempo propício para você se reconciliar com Deus. Se você está vendo esse vídeo na quaresma, já marca a sua confissão, já procura a sua paróquia, já faz o exame de consciência e se livra disso e vai se reconciliar com Deus, por favor. Mas assim, se você está vendo esse vídeo em algum outro momento, quando a igreja indica que você se confesse? Então assim, seria obrigação do católico se confessar pelo menos 2 vezes no ano, que seria antes da Páscoa, né, para se preparar para a Páscoa, que é uma festa muito importante para a igreja, e no Advento, que é antes do Natal, que também é a festa do nascimento de Jesus. Mas você que quer manter esse relacionamento ainda mais íntimo com o Senhor, cada vez mais próximo, você vai sentir a necessidade de se confessar mais vezes, às vezes 1 vez por mês. Existiam santos que se confessavam 1 vez por semana. Mas eu não sei da sua realidade, eu não sei como é que funcionam as coisas aí na sua cidade ou até na sua vida interior. Então vai de quando você quiser. Ah, mas eu tenho medo, eu tenho vergonha. Vai com medo, vai com vergonha mesmo. O que você prefere? Ir lá, passar uma vergonhazinha falando das coisas erradas do que você fez? Ou quando você tiver que acertar suas contas com Jesus, você acabar não indo pro céu? Bom, esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado, que eu tenha esclarecido as suas dúvidas sobre confissão. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu esqueci de acrescentar ou que você realmente queira saber, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu vou estar lendo e respondendo tudo. E eu indico pra você, se você gostou desse vídeo, que se inscreva aqui no canal e também assista o último vídeo que eu postei, que é o vídeo de como viver bem a Santa Missa, o que é, qual é a importância da missa. Então vai conferir esse vídeo, depois você já se prepara para sua confissão, já vai para a missa e é isso, já vivencia muito bem a sua vida cristã. Fiquem com Deus, espero que tenha ajudado e até mais!